até de informação ao torcedor. Dentro do sócio, um tema que, obviamente, todo mundo quer falar enfim, a galera tá comentando o tempo inteiro aí, você falou recentemente sobre isso no encontro lá da Nordeste Flu, voto online. Eu vou rodar aqui, Mário, um vídeo de uma entrevista sua da época de campanha, tá até no seu Instagram mesmo, tá até inclusive com a logo ali, que eu peguei do seu próprio Instagram, mas eu assisti a entrevista completa, falando sobre voto online na Rádio Globo, na época da campanha agora para a eleição de 2019. Fundamental, até para o torcedor de fora do Rio de Janeiro que nos ouve, é a implementação do voto online. A gente tem feito palestras pelo Brasil, eu e o Celso tivemos em Brasília e no Espírito Santo recentemente. O que mais ouvimos dos sócios destes lugares é que eles são sócios do Fluminense porque eles querem exercer o seu direito a voto. Eles querem ter o direito de votar. Então, é um projeto nosso, o voto online. O Internacional já faz isso, vários clubes no mundo fazem isso, e o Fluminense, de maneira arcaica, não permite que seu sócio tenha acesso à sua cidadania. Bem, essa entrevista aí foi feita no dia 5 de junho de 2019, 3 dias antes da eleição, né, da eleição que você ganhou em 2019, junto com o Celso. O que mudou entre essa fala e hoje? O Mário Bittencourt candidato, né, no dia 5 de junho, para hoje o Mário Bittencourt presidente há 3 anos, que não garante a implementação do voto online. E o segundo ponto até porque uma das justificativas que você tem usado é a questão do estatuto, a questão de uma impossibilidade, de uma insegurança que pode acontecer. Mas, assim, me parece lógico que você, sendo advogado, já tendo sido advogado do clube e tendo, inclusive, uma equipe com certeza ali muito boa na época da eleição, tem mais credibilidade para falar sobre o tema, mas você há 2 anos não tinha conhecimento, há 3 anos você não tinha conhecimento de que o estatuto tinha essa questão sobre voto online. Enfim, porque ao primeiro olhar, quando eu olho essa entrevista, eu olho seu discurso hoje, me parece que foi um discurso eleitoreiro e que hoje não tem nada a ver com isso. Vamos lá, Gabriel. Falei lá em 2019, repito agora como já repeti numa coletiva. Eu achei até que você fosse botar uma coletiva minha já como presidente, onde dizendo que eu sou favorável que os sócios de fora do Rio de Janeiro tenham direito de exercer o seu voto, né? Enfim. Não, eu não coloquei essa justamente porque nessa da campanha você fala em voto online semelhante ao do Inter. Então, por isso que... Então. Vamos lá. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, já disse isso inclusive quando eu estive lá na Nordeste Flu, digo em entrevistas, etc., em reuniões, inclusive internas nossas, que existem muitas coisas que a gente projetou, que a gente já conseguiu realizar na gestão. Acredito que aí algo entre 60% e 70% das propostas que a gente fez, tá? Outras a gente não conseguirá realizar numa primeira gestão, poderá realizar se tiver uma segunda, e outras a gente mudou o curso do nosso entendimento de uma série de coisas, e que não estou falando especificamente do voto online, tá? Eu adorei a exibição dessa entrevista, adorei, porque eu falo exatamente sobre o caso do Internacional, lá em 2019. E agora, não sei se você teve a oportunidade de ver, há cerca de, sei lá, uma semana atrás, talvez 10 dias atrás, foi publicada uma matéria de uma perícia feita na votação online do Internacional por um perito judicial, onde ficou comprovada a extensa utilização de robôs na votação especificamente do último pleito do Internacional. Tá? Não sei se você teve acesso, saiu no GE, inclusive, foi num dia de um jogo nosso, inclusive eu estava dentro do ônibus quando eu li essa matéria. Por que estou fazendo esse preâmbulo e falando especificamente sobre a questão do Internacional? Porque eu, obviamente, falei lá na campanha, e sei das coisas que eu falei, e usei o Internacional como exemplo. E uma das preocupações que a gente tem hoje é a não judicialização da eleição do Fluminense. Tá? E se você olhar essa matéria sobre o Internacional, o perito diz mais, que é possível, está comprovada a votação de robôs, mas que não é possível dizer em quem os robôs votaram, e que votam em sequência, em movimento sequencial. Tá? Então, assim, não se sabe se foi no candidato que venceu a eleição, no candidato que perdeu a eleição, mas há a identificação de uma quantidade enorme de robôs. Quando nós chegamos aqui, assim que eu cheguei, eu pedi a uma funcionária minha que fizesse a cotação de empresas que desenvolvessem voto online. Isso lá ainda em 2019. Quando as cotações chegaram, a primeira pergunta que a gente fez foi sobre segurança. Segurança, que eu digo, tecnológica, de implementação do sistema.
é muito claro para nós que a empresa diz, olha, o meu sistema é o mais seguro possível, mas eu nunca vou poder garantir 100% de qualquer sistema tecnológico, ainda mais numa votação à distância, etc. Isso não nos fez desistir em nenhum momento. O que nós fizemos foi montar uma comissão interna no clube, que desde essa época vem estudando não só a questão da implementação tecnológica, como a implementação também do ponto de vista jurídico, por causa da questão do estatuto do clube, que tem, sim, uma série de artigos e situações que possivelmente precisariam ser mudadas para isso. Tá? Então, a minha questão, Mário, é mais nesse ponto. Porque essa questão do Inter, ela aconteceu há 10 dias, está em investigação ainda, acho que não dá pra gente cravar nada. Eu tinha lido a matéria, não tinha visto a matéria no GE, tinha visto a matéria no GHE, a GHZ, né, da Gaúcha. Enfim, e lá até diz bem claro que ainda não é possível afirmar muita coisa, enfim, ainda está numa fase de investigação. E isso aconteceu há 10 dias. Mas a justificativa que você vem dando por várias vezes é a questão do estatuto. Assim, vou refazer a pergunta até para entrar nesse tempo. Você não conhecia o estatuto do Fluminense, o estatuto do clube, quando fez essa declaração, chamando o clube, por exemplo, de arcaico, né? Foi o que você usou, o termo que você usou na entrevista. E mais, uma possível mudança de estatuto. Você diz a todo momento, e é algo que obviamente faz sentido, que se tiver que mudar o estatuto, não pode mudar o estatuto já valendo para essa eleição. Senão você pode dar um golpe, né? Você pode mudar o estatuto, te favorecer, enfim, e a gente vira uma bagunça judicializando eleição atrás de eleição, como alguns rivais do Rio de Janeiro. Só que faltam 5 meses para a eleição. E eu vi todas as suas coletivas e você já é perguntado desse assunto desde suas primeiras coletivas. Por que a gente, há 5 meses da eleição, uma bandeira de campanha sua, hoje você é taxado de ir contra essa bandeira? Há 5 meses antes da eleição, não tem qualquer resolução sobre o voto online, por exemplo. Bom, vamos lá. Concluindo o que eu estava falando, eu já imaginava que você ia falar sobre essa questão do estatuto novamente, mas é que eu ainda não cheguei lá nessa parte do estatuto. Então, voltando. A gente se preocupa primeiro com uma questão de segurança tecnológica. Por que eu falo de judicialização da eleição? O Fluminense é o clube mais democrático do Rio de Janeiro, tá? Então, para deixar isso bem claro, talvez alguns tricolores que estão aqui nos acompanhando não saibam, Flamengo, Vasco e Botafogo não permitem o voto do sócio-torcedor, nem do voto à distância, nem do voto do sócio-torcedor que mora fora do estado, enfim, da cidade do Rio de Janeiro. Só vota o sócio do clube em si. Né? Clube. Isso é até uma raridade no Brasil, na verdade. Exatamente. O Fluminense é uma raridade no Brasil de sócios torcedores com direito a voto, seja no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. E desde 2010, o Fluminense, isso está no estatuto do clube, as eleições do Fluminense são, inclusive, fiscalizadas pelo Ministério Público. Tá? Isso está escrito no estatuto do Fluminense. E lá também existe um artigo que fala sobre possibilidade de voto eletrônico. Por que isso? Porque o voto do clube a vida inteira foi de papel, né? E desde 2010 as urnas do clube são urnas do TRE, fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, eu concorri a uma eleição em 2016, fui derrotado, e em 2019 concorri à eleição, saí vencedor. Ambas com voto de urna eletrônica e também com voto de papel. Por quê? E aí está a questão do estatuto do clube, ô Gabriel, que talvez a gente, numa corrida eleitoral ali, numa evolução de campanha, falando sobre os temas, eu conheço o estatuto do clube, até porque advoguei para o clube há muitos anos, sou sócio do clube desde os 14, 15 anos de idade, mas existem algumas outras questões. A gente sempre pensou na questão do estatuto, nos 2 anos, de mudar regras eleitorais, de não poder, de não dever, né? Não é que não possa. Você acabou de usar o termo aí de eu também poder ser acusado de ter feito uma mudança no estatuto para me beneficiar. Então, assim, não dever mudar regras eleitorais na sua legislatura, tá? Porque as pessoas têm uma ideia equivocada, errônea, de que a gente não quer o voto online, porque se tiver o voto online a gente pode ter algum prejuízo. De maneira nenhuma. A gente, tanto com voto online, quanto com a urna eletrônica, quanto com voto de papel, o sócio pode vir votar no dia da eleição no Rio de Janeiro. É mais difícil? Mas eu posso afirmar para você que talvez 80%, 85% dos votantes da eleição do Fluminense estejam no Rio de Janeiro.
ok? Então, assim, até para ficar bem claro... Isso com base em números de sócio, torcedor? Exatamente, de sócios gerais do clube. Porque assim, se for num número histórico, aí é obviamente porque o sócio nunca pode votar do estado dele, né? Então é óbvio que no Rio de Janeiro vai ter o maior número de votação. Eu não estou me referindo a sócios votantes, estou referindo a sócios do clube, tá? Mais de 80% dos sócios do clube, entre sócios torcedores, sócio contribuinte, sócio proprietário, vivem no estado do Rio de Janeiro, e desses 80%, talvez 70%, 75% na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, não há nenhuma avaliação nossa do ponto de vista eleitoral, até porque a linha de corte para a eleição ainda nem chegou. Né? E por que eu digo isso? Porque tem um monte de gente que pode pagar ainda no dia da eleição, e esse é um dos critérios que a gente está avaliando. Vou te dar um exemplo. Havendo voto online, o voto online terá que ser para todo mundo. Né? Todo mundo terá o direito de votar online, inclusive as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Porque as pessoas pensam em voto online como se o voto online fosse só para quem mora fora do Rio. A gente implementando o voto online, o torcedor que mora no Rio de Janeiro também poderá votar de casa. Mas só que o sócio do clube pode chegar no dia e quitar. O sócio do clube é diferente do sócio torcedor, né, nesse caso. Esse um dos... Não, o sócio torcedor, ele não pode fazer 3 alternadas ou 3 seguidas para perder o direito a voto. Mas ele pode vir em dia e, faltando 2 meses para a eleição, ele tem uma dificuldade financeira, não pagar os últimos 2 meses, e no dia da eleição ele pode quitar também. Então, assim, essa é uma das regras do estatuto, que se a gente implementa o voto online, aí eu já conversei com alguns outros clubes que fazem, você vai ter que fazer uma linha de corte anterior ao que diz a regra do estatuto. Aí, suponhamos que a gente... Aí essa regra eleitoral, para ficar bem claro para o torcedor, para o sócio, quem cria não é o presidente do Fluminense. Quem cria é o presidente do Conselho Deliberativo. A decisão das regras da eleição não são feitas pelo presidente do Fluminense. Eu desejo ter o voto online, mas quem decide as regras é o presidente do Conselho mais uma comissão montada no Conselho Deliberativo. É assim desde 1902. Então, assim, a gente precisa ter uma série de garantias. Para quê? E por que eu falo de judicialização? As mesmas pessoas que tentam induzir aos outros de achar que a gente não quer o voto online por esse ou algum motivo eleitoral, se eu me candidato à reeleição e venço com o voto online, a gente pode ter criado uma série de argumentos para uma ação judicial para dizer que eu utilizei o voto online a meu favor. Então, assim, a nossa preocupação, eu já falei isso numa coletiva e vou repetir, é que a gente não vascainize a eleição do Fluminense. Porque é por isso que há 20 anos o Vasco sofre problemas judiciais, talvez esteja no 3º ou 4º presidente que está sentado na cadeira com liminar. Tá? Então, assim... Sim, eles têm a tal da urna 9, urna 7. E o Fluminense tem... Eu penso dessa forma. Posso estar errado, óbvio. O Fluminense tem a honradez, tá? O Fluminense tem a honradez de ser um clube que não teve, nos últimos, 100 anos da sua história, um presidente sentado na cadeira através de uma liminar ou de uma decisão judicial, ou um presidente saindo por causa disso. Teve problemas, foi ao fundo do poço, caiu para a 3ª divisão e etc, etc. Mas o Fluminense se manteve incólume a isso, e é por isso que o Estatuto do Clube prevê a participação do Ministério Público. Então, assim, o que eu fiz? Fiz uma reunião no Conselho Diretor, solicitei ao vice-presidente jurídico que levasse o meu pleito a uma comissão para estudar todas as possibilidades para a gente poder implementar o voto online. Então, assim, eu sigo defendendo a bandeira de que temos que ter o voto online, mas entreguei a uma comissão interna do clube que levará essa discussão ao Conselho Deliberativo para análise técnica. Esse tempo, porque como eu falei... Gabriel, as regras da eleição, elas são definidas até 15 dias antes. Não, ela pode ser, mas ela não deve ser. Essa discussão, como eu falei, eu acompanhei revi todas as suas entrevistas e coletivas. E esse é o assunto presente, pelo menos, desde janeiro de 2020, vou ser bem sincero. E essa parte do discurso da fala dentro das ações para poder efetivar o voto online, de que um grupo levaria discussão para o conselho, ele já faz mais de um ano, mais ou menos, ou tem em torno disso. O
que teve de concreto até agora? Porque assim, eu imagino que esse levar não é que botaram informação num caminhão, o caminhão tá saindo do Amapá pro Rio Grande do Sul e tá levando. Não, isso é um levar de, numa reunião do conselho, apresentar e planejar dentro daquilo que você até nem alongou, na verdade, mas eu até gostaria de ouvir, que era sobre o que tem diferente entre o período da campanha e o período agora. Você chegou a falar de algum equívoco, alguma coisa em período de campanha, porque você foi muito enfático nessa entrevista. O modelo do clube é arcaico, o nosso desejo é fazer igual ao do Inter, e eu até vou colocar uma pergunta aqui de um cara que é de fora do Brasil, porque, enfim, vou colocar a pergunta dele, do Jonas, e depois eu retorno. Fala, Gabriel, fala presidente Mário, sou Jonas, tenho 20 anos, moro atualmente em Portugal e sou sócio. E queria saber do presidente quando que vai soltar o voto online, porque tem muita gente que mora fora do Rio de Janeiro, mora fora do Brasil e estamos querendo ter os nossos direitos. Obrigado, presidente. Obrigado, Gabriel. Aí tá aí o Jonas falou, e o meu ponto é o seguinte, porque a solução que você chegou a comentar seria das urnas eletrônicas em algumas capitais do Brasil. É uma Como faria possibilidade. fora do Brasil, por exemplo, já que o número é até expressivo? Isso faz parte isso faz parte também do estudo que nós estamos desenvolvendo. E aí você perguntou, por que a demora? Porque ao longo desse tempo, você tem decisões judiciais em processos de outros clubes, foram surgindo situações no meio do caminho que foram fazendo com que a gente tivesse que reavaliar uma série de coisas. Então, o que está se reavaliando? Segurança da questão tecnológica, segurança especificamente da questão tecnológica, e segurança das questões estatutárias e avaliação das questões estatutárias. Alternativamente, o que a gente poderia tentar fazer? E aqui nós não estamos dizendo que vamos fazer, que nós precisamos, obviamente, discutir. Por exemplo, se a gente quiser botar urna eletrônica em outros lugares, teremos que conversar com o TSE, porque a gente aqui tem conversas com o TRE no Rio de Janeiro. Teremos que conversar com o TSE, saber se era possível colocar urnas em outro lugar. Uma outra possibilidade, talvez, fosse fazer, porque as pessoas confundem, né, Gabriel, voto online com voto à distância. Repito, o voto online pode ser exercido pelo tricolor que mora aqui em frente ao clube. Né? A gente pode ter a urna aqui no dia e, se tem o voto online, ele vota de casa. Tá? A gente pode, por exemplo, fazer esse torcedor, como é que é o nome dele? João, né? Que fez Jonas. a pergunta. Jonas, que fez a pergunta de fora do Brasil. A gente pode, por exemplo, para os torcedores de fora do Brasil, se não houver a implementação agora ou só no futuro, se houver, vai votar de lá. Se não houver, a gente pode fazer voto por carta, por exemplo, que é uma possibilidade. Tá? Que existem algumas eleições no mundo que tem voto por carta. Enfim, repito, nós queremos o voto online, eu continuo querendo, continuo defendendo a bandeira, tá? Mas nós precisamos fazer com segurança tecnológica e respeitando as questões estatutárias do clube. Suponhamos, você falou assim, você disse que o clube precisava implementar o voto online porque era arcaico. Ok, acho que precisa implementar o voto online, continuo achando que é o futuro, não, sim. eu disse, não, foi você que disse no vídeo. Né? Não, sim, exatamente. Você disse, não é porque você falou que eu disse, né? Eu disse que você disse. Eu disse no vídeo, tá? Isso. A gente, suponhamos que a gente possa implementar, por exemplo, para uma nova votação na frente. O Conselho Deliberativo entendeu que eu não posso mudar na minha legislatura, tá? Diz, olha, você quer implementar, porque há um pedido meu para implementar, repito, eu pedi ao Conselho Diretor que montasse uma comissão para buscar a implementação, mas o Conselho Diretor, o Conselho Deliberativo pode dizer o seguinte, presidente, seu pedido é legítimo, a gente vai autorizar a implementação, mas não na sua legislatura, porque você pode ser candidato à reeleição, vir a ser candidato, sendo candidato, você pode se aproveitar de uma mudança eleitoral, então a gente programa para a próxima eleição. Essa é uma possibilidade que pode acontecer, e naquele momento lá, eu falava isso, eu era candidato, não era nem eleito presidente do Fluminense, então poderia ter perdido, por exemplo, a eleição. A gente nem está discutindo isso agora. Então, aproveitando isso então, o superchat do Felipe Biancardi, que é um cara que sempre participa também aqui em vários canais, é um cara quase onipresente aí no YouTube do Fluminense, ele pergunta o seguinte, se o voto online tinha tantos poréns, como você está falando agora, e todos esses poréns, na verdade, acho que à exceção da questão dos robôs, enfim, isso não era algo que em 2019 ainda era tão assintoso quanto é agora de fato, mas todos os outros poréns já eram possíveis de saber antes. Não foi uma irresponsabilidade, no mínimo, ele, no caso você, prometer que faria o voto online? Como promete se não cabia só a ele fazer? Não, na verdade, até usar... quem foi o Felipe, né? Felipe, a gente, na verdade, quando a gente é candidato, a gente não faz promessa, a gente faz propostas.
né? Como eu bem falei. Por exemplo, uma das propostas que eu tinha no meu plano de gestão era montar o CIF, Centro de Inteligência do Futebol do Fluminense, em que eu entendia naquele momento que eu tinha que juntar o departamento de scout com análise de desempenho. Então, era algo que eu entendia, que eu propus naquele momento, e que quando eu cheguei aqui, eu percebi que era diferente. Quando você fala da eleição do Inter, né? Não havia discussão naquela época sobre segurança de urna, sobre segurança de voto online. Era algo que não se falava no Brasil. E não tinha havido nenhum problema na eleição do Inter ou na eleição de nenhum outro clube, ou em eleições online, porque a gente só fala de eleição online de clube, mas existem eleições online de outros lugares, né? De conselhos regionais, enfim, profissionais, né? Então, naquele momento... Mas até esse momento também, Mário, eu vou deixar. Você citou um ponto do CIF, etc., mas é um ponto subjetivo. Esse é um ponto bem objetivo. Porque até esse momento, na verdade, vou repetir mais uma vez, essa questão do Inter aconteceu há 10 ou 11 dias atrás, essa investigação. Antes disso, você já tinha o mesmo discurso, né? Você falou. Então, vou repetir até mais uma vez. Porque eu estou usando, Gabriel, eu estou usando o exemplo do Inter, porque você botou uma entrevista onde eu falo sobre a eleição do Inter. Mas se discute no Brasil, para a eleição presidencial, a volta do voto de papel. Enfim, os tribunais do país estão discutindo a legitimidade da votação para presidente da República. Então, assim, se a gente está falando de uma eleição de clube de futebol, eu não considero uma eleição de um clube de futebol menos importante que nenhuma outra. Por quê? Porque a gente está aqui representando 5, 6 milhões de pessoas, a paixão de 5, 6 milhões de pessoas. Então, imagine o seguinte, se as pessoas que estão com esse discurso, e agora falando em judicializar e etc., etc., se eu concorro à eleição, mudo a regra do jogo na minha gestão, numa primeira gestão, e venço a eleição, e as pessoas, com uma série de argumentos que existem hoje, sobre discussão de segurança de urna e discussão de segurança de voto eletrônico, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou antecipando a você, eu não tenho nenhuma dúvida que a eleição do Fluminense vai ser judicializada. O que nós estamos tentando aparar, o que nós estamos tentando organizar tentar fazer um estudo para ter uma maior possibilidade de segurança no voto eletrônico e, ao mesmo tempo, não deixar, não passar por cima de nenhuma regra estatutária que possa judicializar a eleição do Fluminense. É isso. O fato de eu ter dito, e vou repetir, de que eu queria e que quero a implementação do voto à distância, não é que o torcedor de fora do Rio não tem o direito de votar, hein? Bem falando aí, como falou o Jonas, todos têm o direito, só que eles têm dificuldade para vir exercer o seu direito. Tá? Que, diferentemente de uma eleição de prefeito, governador e presidente, você é obrigado a votar. Na eleição do clube, você não é obrigado a votar, mas quer votar para poder fazer valer a sua paixão e o seu direito como sócio. Então, assim, o torcedor tem o direito, mas possui a dificuldade de votar. Por isso que lá na exposição que eu fiz lá na Flu Nordeste, eu disse, se por um acaso a gente não caminhar nesse primeiro momento para o voto online, essa mesma comissão está estudando, por exemplo, a possibilidade da gente colocar em algumas capitais as urnas eletrônicas, que seria a possibilidade do sócio exercer o seu direito de voto, mesmo estando à distância do clube. Só para que você tenha uma ideia, na eleição de 2019, eu agora não vou me lembrar exatamente a quantidade de votos, mas acho que foram em torno de 4 mil votos. Tá? Talvez você consiga botar na internet aí, que você tem mais agilidade tecnológica que eu, mas eu acho que a eleição teve um total de 4 mil votos. Tá? 3.286 votos. Na segunda, aliás, foi de 2016 que teve 4 mil e poucos votos. Né? Eu posso afirmar a você, que a gente teve aí cerca de 20% dos votos de fora do Rio de Janeiro. Não digo só do Estado, digo Estado e cidade. Né? Teve muitos torcedores que vieram, porque a eleição normalmente é colocada num final de semana, o dia inteiro, até para que o torcedor possa vir ao clube, visitar o clube, etc. Então, assim, voltando, ela foi extremamente democrática, tanto a que eu não fui vencedor, quanto a que eu fui vencedor, e será extremamente democrática em 2022, tenho certeza disso, será tão democrática quanto as outras, com direito a todo mundo votar, e nós estamos trabalhando aqui para diminuir ou para tirar a dificuldade de quem está fora do Rio de Janeiro. Se houver
segurança tecnológica e cumprimento do estatuto, e não ficar definido pelo Conselho Deliberativo, repito, não tem a ver com o Conselho Diretor, do qual eu sou o presidente do Conselho Diretor. Se ficar definido que tem que ser nessa eleição, terá o voto online e a gente vai poder fazer com que os torcedores que estão distantes possam votar na eleição para presidente do Fluminense. Enfim, acho que todo mundo já conseguiu entender os posicionamentos, as questões. Vamos dar à frente, até porque a gente está falando de votação. Eu queria falar de algumas coisas como torcedor, enfim, na verdade a gente está falando aqui de uma questão política, e ela está um pouco distante ainda, nós estamos no meio do ano, 5, 6 meses para a elaboração de uma eleição do clube é muito tempo. Como eu falei a você, o estatuto determina que as regras sejam colocadas muito perto da eleição, as chapas são registradas só 15 dias antes da eleição, então acho que a gente não pode politizar essa questão, porque essa, na minha opinião, é uma questão que tem que ser despolitizada, ela é uma questão hoje muito mais técnica do que política. Mas, enfim, se a gente puder aí, eu tenho visto aqui muitas perguntas. Eu não vou entrar nesse tema, até porque ela é uma questão técnica e política, mas é utilizada como bandeira e a gente não tem como negar isso, querendo ou não. Não, tudo bem. Inclusive como eleição, como proposta de campanha.